Estamos iniciando mais um Compartilhando Cristo e, queridos, eu quero agradecer a vocês por ter separado estes minutos para juntos, queridos, nós compartilharmos um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus. Queridos, esta é a nossa primeira mensagem do ano de 2024 e eu queria, queridos, desejar a vocês um feliz ano novo. Que Jesus abençoe todos os seus sonhos e os seus projetos para o decorrer deste ano. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o princípio do caráter. É o sexto princípio. Nós temos ainda mais um princípio deste seminário de princípios. Então, queridos, eu gostaria de pedir a vocês que vocês eliminassem toda e qualquer distração, porque, queridos, sem dúvida nenhuma, Jesus tem uma palavra ao seu coração. Tá bom, queridos? Então, dito isto, queridos, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos à mensagem. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, de verso 26, diz assim: Então Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, o homem e a mulher os criou. Queridos, hoje nós estaremos falando sobre o princípio do caráter. E antes de analisarmos melhor o que significa o princípio do caráter, nós temos que entender qual é a definição de caráter. E, queridos, a definição de caráter, ela é o conjunto de aspectos que caracterizam o ego ou a personalidade daquela pessoa. Então, queridos, o caráter, ele acaba se tornando a marca que aquela pessoa vai carregar. Acredito que você já deve ter ouvido essa expressão: aquela pessoa ali, fulano de tal, ele tem um bom caráter. Ou aquela pessoa ali, ela é mau caráter. Às vezes a pessoa é mau caráter porque não pagou as contas em dia e por aí vai. São algumas situações que vão levá-la a ter esta marca. Mas o caráter, queridos, que nós vamos carregar, ele vai nos trazer uma marca que pode ser boa, como pode ser ruim. Queridos, o nosso caráter, ele passa a ser formado desde o momento em que nascemos. E, queridos, desde o momento em que nascemos, nós passamos a receber ali influências das pessoas que nos cercam. Às vezes essa influência é boa e às vezes ela não é tão boa. E, queridos, além desta influência que nós recebemos desde quando nascemos, nós também carregamos alguns pontos que acaba sendo hereditário, ou seja, dos nossos pais, alguns traços do caráter dos nossos pais acaba sendo replicados sobre os filhos. Então, queridos, o nosso caráter, ele começa a ser composto por 3 pontos, que são pensamentos, estilo de vida e seriam pensamentos, estilo de vida e comportamentos. Então, queridos, quando nós vemos Deus ele criando ali o ser humano, pensando em fazer o ser humano a sua imagem e a sua semelhança, nós vemos, queridos, Deus ele querendo que nós tivéssemos o mesmo caráter que existe nele. Ou seja, queridos, quando nós vemos aqui em Gênesis descrito que Deus nos criou a sua imagem como a sua semelhança, o desejo de Deus, o plano A do nosso Deus, era que nós ali estivéssemos o caráter de Deus imprimido, impresso ali em nossas vidas. Mas, queridos,
Quando Deus criou, tal, tudo certo. Passou-se algum tempo, a Bíblia não nos revela quanto tempo demorou para que isso acontecesse. Algo aconteceu, que foi a entrada do pecado na vida do ser humano. E queridos, toda vez em que nós nos misturamos, em que nós praticamos o que é errado, em que nós cometemos um pecado, em que nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, nós vamos ficando cada vez mais longe da presença do Pai. Nós passamos a ficar cada vez mais distante de quem o Pai é. E também quando nós praticamos o que é errado, nós mudamos o nosso destino. Queridos, você sabia que cada vez em que nós praticamos aquilo que é errado, nós mudamos o nosso destino? Porque, queridos, Deus, Ele tem um plano e um projeto maravilhoso. Mas aí nós passamos a fazer o que é errado aos olhos dele. Então nós vamos ficando cada vez mais distante daquilo que o Pai determinou para as nossas vidas. Mas, queridos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Queridos, o nosso Deus, Ele é poderoso. E mediante a esta situação em que o pecado entrou ali na vida do ser humano, Deus, Ele preparou um plano, um outro plano, que seria a vinda de seu Filho para a terra. A vinda de Jesus aqui, para que Jesus, Ele viesse, pagasse um preço que não era para Ele pagar, que era nosso, e para que hoje nós tivéssemos vida, queridos. Porque, queridos, através do ato de Jesus lá na cruz do Calvário, de ter pago um preço que não era para Ele pagar, de levar um peso que não era dele, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o nosso pecado, Ele morreu, Ele ressuscitou, nos trazendo hoje o privilégio e a oportunidade de ter total acesso à presença do Pai e de receber do Pai o caráter que Ele liberou para as nossas vidas lá em Gênesis, como descreve a palavra. Uau, queridos, isso é maravilhoso, porque através da vinda de Jesus nós tivemos ali a segunda oportunidade de ter o caráter de Deus em nós. E é isso que eu quero te encorajar hoje, queridos. Eu quero te encorajar hoje a se posicionar, queridos. Eu quero encorajar você hoje a tomar uma decisão. Através deste ato de Jesus lá na cruz, que Ele comprou a nossa vida, e não foi com dinheiro, mas sim com sangue. Através deste ato lá na cruz do Calvário, eu quero te encorajar a se posicionar hoje, a deixar as coisas erradas de lado e para passar a praticar aquilo que é correto, passar a buscar a ter o caráter de Deus ali em sua vida, a praticar este princípio para um dia dizer como o apóstolo Paulo disse: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo, ele tinha uma intimidade tão grande com Jesus que ele disse: não sei mais quem vive, se sou eu ou se Jesus. Porque as atitudes, as palavras, o jeito do apóstolo Paulo andar e fazer, conduzir a situação, era semelhante a de Jesus. Você vê a importância, queridos, de nós buscarmos ter um caráter como o do nosso Deus? E você pode ter certeza, queridos, que quando nós colocamos cada princípio em prática, quando nós nos atentamos para esta revelação, para esta verdade, então nós passamos a desfrutar do extraordinário. Nós passamos a viver de uma maneira completamente sobrenatural. Nós passamos a experimentar de realizações que jamais imaginávamos que um dia iríamos ter, porque nós colocamos a prática de princípios como um objetivo em nossas vidas. E assim também é o princípio do caráter. Por isso, queridos, se posicione hoje. Se posicione hoje.
O pecado, ele queria tirar o nosso acesso à presença do Pai. O inimigo, ele queria tirar, colocando o pecado em nossas vidas. O inimigo, ele queria tirar o acesso à presença do Pai. O inimigo, ele queria nos afastar do Pai. Mas o Pai, ele te ama. O Pai, ele ama a sua vida. O Pai, ele te ama. Ele te gerou e ele te ama e ele está de braços abertos te esperando, meu querido. Por isso, se posicione hoje. Porque a palavra diz que todas as coisas... eu amo esse versículo, queridos. Está lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Se posicione hoje. Uau, Jesus, eu te amo. Como somos dependentes do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, pagou um preço que era para nós pagarmos. O Senhor viveu algo que era para nós vivermos, Pai, que era a cruz. E não foi dinheiro, não foi ouro nem prata, foi sangue que nos comprou e que nos lavou. Obrigado, Jesus. Jesus, nos fortaleça, nos capacite, Senhor Jesus, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Jesus, nos ajude a colocar em prática este princípio que é tão importante em nossas vidas. Nos ajude, Jesus, nos conduza. Jesus, esteja conosco, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Pai, nos capacite. Pai, em nome de Jesus, nos direcione, porque todos os dias precisamos do Senhor. O Senhor sabe disso. Entregamos as nossas vidas, entregamos, meu Pai, esta semana e todos os dias das nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, queridos. Queridos, confie no Senhor. Coloque como objetivo a prática de cada princípio, porque elas, queridos, vai te conduzir a viver o extraordinário. Queridos, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Jesus abençoe a sua vida e a sua semana, a sua família. Jesus abençoe todo o seu ano. Queridos, antes de encerrar esta mensagem, eu peço que vocês não deixem de curtir. Aperta o joinha aqui embaixo, por favor, isso é muito importante pra gente, tá bom? Então aperta o joinha aqui embaixo, comenta um amém, comenta um feliz 2024, comenta um amém, um glória a Deus aqui, tá bom? E compartilha esta mensagem com um amigo, com uma amiga, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Curte, comenta e compartilha. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque semana que vem, toda segunda-feira, melhor dizendo, às 6:30 da manhã, tem aqui uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Tá bom, queridos? Um beijo no seu coração e que Deus o abençoe.